FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O que se pretende com a inteligência artificial é construir dispositivos artificiais, normalmente são computadores, que têm capacidade de reproduzir comportamento inteligente, o que é uma expressão bastante difícil de definir, né? Nós temos uma visão meio intuitiva do que é inteligência. Hoje as pessoas usam o ChatGPT, usam sistemas que encontram o caminho nas ruas, uma infinidade de coisas, né? No celular as pessoas conseguem entender as imagens, olhar as imagens e ter as imagens com legendas automáticas. Os sistemas de produção de imagem hoje produzem imagens automaticamente a partir de descrições. Tudo isso aconteceu nos últimos 10 anos, a partir do entendimento de que você coletando muitos dados, extraindo padrões, e reproduzindo esses padrões no computador, funciona muito bem. Nós temos uma divisão clara nas atividades que têm a ver com inteligência que pode ser usada para entender a área de inteligência artificial, que é o seguinte: tem um aspecto que é representar o conhecimento, representar os fatos que são verdadeiros no mundo, as regras, né? Regras, por exemplo, o pai do pai é um avô, então isso tem que ser representado. Tem uma outra questão que é raciocinar sobre o conhecimento, então a partir das regras para jogar xadrez, você tem que conseguir jogar xadrez, tem que saber quais são os movimentos a fazer. Tem uma outra atividade que é tomar decisões e tem uma outra atividade que é, a partir de observações coletadas e dados coletados, experimentos, aprender a melhorar o desempenho, né? Todas essas atividades têm raízes em áreas muito antigas do conhecimento humano. Por exemplo, representar e raciocinar é algo que tem a ver com filosofia, né, com a área de epistemologia. Tomar decisões tem a ver com economia, com administração. Aprender, observar dados, tem a ver com estatística. Tudo isso tem a ver com computação, tem a ver com engenharia. Então, é uma área que é multidisciplinar por natureza. Inteligência artificial é algo muito importante e eu uso muito inteligência artificial no dia a dia. Me ajuda muito, me ajuda na parte também de roteiro, por exemplo. Se às vezes eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu falo para ele aprimorar o meu roteiro. Mas eu já tive vários episódios que aconteceram, por exemplo, que eu tive que checar a informação, por exemplo, em um outro local, porque ela justamente me deu a informação incorreta. Ontem mesmo eu fui fazer uma pesquisa justamente de uma pauta para trazer aqui pro canal e tudo mais. E na hora que eu fui pesquisar, ele colocou uma informação que era inverídica. Assim como nós temos uma legislação de trânsito que cuida dos carros, acho que é natural imaginar que nós teremos em algum momento uma legislação que cuida da inteligência artificial, porque existem alguns desafios com essa tecnologia. O Centro de Inteligência Artificial sediado aqui na USP, né, que nós chamamos de C4AI, né, que é a sigla do inglês Center for Artificial Intelligence, é um centro cuja missão é ser uma liderança internacional na área de inteligência artificial, sediada no Brasil, né? Esse é o nosso objetivo. Mas a gente tem alguns objetivos dentro desse objetivo maior. Então, a gente foca em pesquisa, né? A gente quer fazer pesquisa de ponta, a gente quer que a pesquisa seja entendida pela sociedade, que isso seja distribuído e entendido pelas pessoas e possam debater, né, como é que as melhores reações dessa tecnologia e que a tecnologia produzida aqui seja transferida para a sociedade por meio de startups, empresas e contatos diversos, inclusive através dos estudantes, né? Toda tecnologia nova, certo? Ela traz um conjunto de desafios e desafios éticos, muitas vezes, né? Isso não é diferente com a inteligência artificial. A inteligência artificial tem as suas próprias características. Uma das características da inteligência artificial, da maneira como ela é feita hoje, é que ela depende da coleta de muitos dados, do processamento desses dados, da extração de padrões e da reprodução desses padrões, né? Então, isso cria alguns desafios para a sociedade. Então, por exemplo, será que os dados que estão sendo coletados têm permissão das pessoas que estão sendo, de alguma forma, observadas, né? Será que as informações que são produzidas por essas inteligências artificiais são informações corretas, fidedignas, baseadas em dados corretos? Tudo isso são questões importantíssimas que são muito discutidas hoje
na área de inteligência artificial como um todo, no mundo inteiro e no nosso centro, com certeza. Nós também temos o caso da Marilyn Monroe, por exemplo, que ela teve, né, a imagem dela, a voz dela utilizada numa campanha publicitária lá fora. E justamente trouxe esse debate até que ponto, depois da morte dela, será que ela gostaria de se ver dessa forma? Essa que é a discussão. Hoje, levando em conta a minha profissão, eu sou uma apresentadora, que nem eu falei, de um canal de tecnologia. Pode ser que, às vezes, a Amanda do futuro não seja a Amanda de verdade, seja a Amanda feita de inteligência artificial, com a voz feita de inteligência artificial, que não seja eu e que usem a minha imagem, por exemplo, para vincular uma coisa que eu não quero. Tem algumas outras questões éticas. Por exemplo, se um sistema vai tomar decisões, por exemplo, se ele está num carro, vai tomar uma decisão sobre como dirigir. Qual a decisão que ele tem que tomar se ele puder evitar um atropelamento, mas com isso causar um outro dano? Então tem todo um conjunto de questões éticas que estão sendo muito discutidas e que influenciam várias atividades, por exemplo, o ensino, né? No caso do ensino, é particularmente importante que se discuta quais informações podem ser usadas, como detectar quais informações são corretas ou não e como oferecer isso para os alunos, né? Porque os alunos não sejam levados em caminhos de notícias falsas e argumentos falsos aí. Então, é toda uma questão importante que está sendo discutida hoje em dia. Um exemplo do uso dessas técnicas de forma benéfica para a sociedade, né, é a previsão de eventos climáticos extremos. Tem havido todo um esforço na área de inteligência artificial para entender como usar dados que têm a ver com o clima, que tem a ver com o oceano, que tem a ver com ventos e tudo mais, e modelos físicos já desenvolvidos há muitas décadas, bem conhecidos, como unificar isso, como juntar isso para prever de forma melhor eventos extremos. Um exemplo de aplicação nessa direção de previsão de eventos climáticos é um projeto que está acontecendo aqui no C4AI, né, no centro, que tem a ver com coleta de dados de toda a área costeira do Brasil, particularmente a região sudeste e particularmente em torno do Porto de Santos, para fazer uma previsão das variáveis que afetam o porto, né? Por exemplo, ressacas, por exemplo, comércio internacional. Tem uma outra vertente que eu acho bastante interessante, que é a vertente de inteligência artificial focada em saúde. Como ajudar as pessoas a ter um diagnóstico melhor. No nosso centro, nós temos trabalhado com diagnóstico e reabilitação de doenças como, por exemplo, AVC, mas também Covid, né, quando tivemos aí a pandemia. E aí envolve todo um trabalho de compreender os exames, conectar isso entre prontuários e exames de várias pessoas e oferecer suporte para o médico. O ChatGPT é baseado no GPT, né? O GPT é um modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem? É um programa, no fim das contas, que te dá a probabilidade da próxima palavra baseado nas palavras que foram vistas anteriormente. Por exemplo, se eu vejo as palavras, o ofício foi encaminhado para... Qual é a próxima palavra que vai ser emitida? Talvez seja para assinatura, para ciência, mas não vai ser uma palavra para colocar gasolina, né? Então, as sequências de palavra que nós temos nas línguas, na nossa língua, por exemplo, elas têm uma certa coerência. O modelo de linguagem, basicamente, coleta um monte de dados, em alguns casos bilhões de textos, que é o caso do GPT, e extrai desses textos a probabilidade da próxima palavra, dado as palavras que foram emitidas. Por um lado, isso gera uma comunicação muito fluida, muito humana, né, entre aspas, parece que realmente as palavras estão vindo numa sequência muito coerente, mas por outro lado, isso tem o problema de gerar o que nós chamamos tecnicamente de alucinações. As alucinações são fatos completamente incorretos que aparecem só porque é o mais provável naquele caso. Então, por exemplo, se eu colocar no ChatGPT uma pergunta sobre eu mesmo, se eu perguntar quem é Fábio Cosman, ele vai fazer uma série de considerações que são as mais prováveis para responder essa pergunta, inclusive algumas que são completamente falsas. Por exemplo, dizendo que eu fiz doutorado na UCLA, que não é o caso, eu fiz numa outra universidade chamada Carnegie Mellon. Nasci e cresci, né, na periferia de São Paulo. Eu morava no bairro da Pedreira, que é no extremo ali da zona sul de São Paulo. E o que eu sempre pude perceber, o retrato que eu tinha, né, eu também sempre estudei em colégios públicos, estudei em colégios ali mesmo da região. E o que eu sempre pude notar disso tudo é que a tecnologia, para quem é da periferia, para quem é pobre, periférico, ela não chega do mesmo jeito que chega para as outras pessoas.
tem um grupo que é de humanidades, um pessoal muito diversificado na universidade inteira, temos pessoas de direito, temos pessoas de ciências políticas, de economia, discutindo o impacto da tecnologia na sociedade. Em particular, trabalhando junto com outros órgãos do governo estadual, federal, para criar um observatório da inteligência artificial que vai procurar olhar quais são as políticas mais bem-sucedidas, quais são os melhores caminhos, o que se deve evitar, o que se deve fazer para extrair dessa tecnologia o melhor para melhorar a qualidade de vida humana. Há pesquisas no mundo inteiro sobre como evitar a discriminação por dispositivos de inteligência artificial. É um tema muito complexo, existem muitas formas de discriminação. A discriminação pode acontecer porque uma inteligência artificial foi construída a partir da coleta de dados que já tinham um viés. Então, por exemplo, você vai fazer um programa para selecionar pessoas para um determinado emprego, mas você usa dados que já tinham um determinado viés em torno de gênero, ou etnia, e isso vai ser reproduzido no seu programa a partir de agora. Então, como evitar esse comportamento é um problema. Muita pesquisa tem sido feita em como retirar o viés, detectar e retirar o viés de dados coletados. Além disso, existe o problema que nós, na sociedade, agimos com base em muitas regras sociais que são projetadas para evitar discriminação. Então, como representar essas regras e como usar essas regras para processar dados de acordo com essas regras é um desafio hoje de pesquisa que está sendo discutido no mundo inteiro. As máquinas, hoje em dia, já nos superam em algumas atividades. Por exemplo, os carros correm mais que os seres humanos, os submarinos nadam mais rápido que os seres humanos e os computadores, em algumas atividades, superam os seres humanos, por exemplo, na busca de informações em base de dados. Isso já é uma realidade. Mas ainda nós estamos muito distantes do momento em que nós podemos ter computadores realizando atividades que são muito típicas do ser humano, por exemplo, negociação entre partes, entre vários agentes, atividades que envolvem alguma criatividade mais aprofundada. Então a gente está bastante distante desse momento que a ficção científica considera aí, de uma superação do ser humano pelo computador. O meu desejo é que a gente tenha, de fato, auxiliares que nos ajudem a resolver os problemas e não simplesmente dê uma resposta que às vezes está certa, às vezes está errada. Auxiliares que possam nos facilitar a tomar decisões, que a gente possa, de fato, ter uma melhor qualidade de vida. E tirar as atividades repetitivas, aquelas atividades que são chatas, que a gente não quer fazer várias vezes, e deixar isso para os nossos assistentes, Tecnologia ainda para muitas pessoas é um bicho de sete cabeças, As pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade em entender alguns assuntos, algumas coisas. Então, esse é o meu objetivo. Eu falo que eu, enquanto apresentadora da área de tecnologia, acho que o meu objetivo é fazer com que as pessoas aprendam de uma forma fácil e principalmente de uma forma didática. Esse debate só pode florescer em uma sociedade bem informada, que tem acesso a todo o conhecimento. E a popularização da ciência ajuda nesse processo, permitindo que a sociedade atinja um melhor conhecimento e um melhor debate dos seus desafios e seus riscos.